Semeando a palavra de Deus, nós nos encontramos neste dia 14 de janeiro. Nós estamos na sexta-feira da primeira semana do tempo comum. O nosso santo evangelho a rezar, meditar é Marcos, capítulo 2, versículos 1 a 12. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus o Cristo, segundo São Marcos. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado em sua maca. E ali 4 homens o trouxeram. Mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto bem em cima do lugar onde eles se encontravam. Por esta abertura, desceram a maca em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta, pega a tua maca e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua maca e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua maca, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados, louvando a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, conduza-nos a vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus o Cristo, para sempre seja louvado, com sua mãe Maria Santíssima, assim seja. O Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados. Estamos, então, meditando este Evangelho na liturgia de hoje, de Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Este evangelho, ele nos leva, então, a refletir alguns pontos importantes. Na mentalidade bíblica, havia uma correlação entre doença e pecado, cura e perdão. Concebia-se o pecado como a origem das doenças e enfermidades. Lembramos que para as doenças são as debilidades, então, corporais. E para as enfermidades, as debilidades espirituais. No caso, os endemoniados. No Evangelho, então, de hoje, nós temos uma doença. Um homem paralítico, e este, carregado por 4 homens, é curado por Jesus.
A primeira pergunta que eu me faço e faço a você, e permita-se questionar: você tem 4 amigos que te levam até Jesus? Você é um de 4 amigos de alguém levando-a para Jesus? Será que teremos estes 4 amigos que, pela fé, diante do objetivo que eles tinham e diante dos obstáculos, eles não pararam, mas avançaram a ponto de passar, eu fico imaginando, pelo ridículo que deve ter acontecido naquele momento. Eles põem uma escada, começam a destelhar telhado, tirar ali então o telhado. Imagina a balbúrdia que deve ter virado. A falação, os gritos, desce daí, o que é isso, e é isso, aquilo, aquele outro. Estão ficando doidos, mas eles não param. A fé destes homens não fica obstaculada diante, assim, da situação de não chegarem até Jesus. Eles tinham como propósito, eles tinham como meta e objetivo levar o amigo até Jesus. E aí então, quando viu a fé, não é, daqueles homens, disse Jesus ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Imaginem só. Primeiramente, para esses 4 amigos, a reação que eles tiveram. Na verdade, eles carregaram este homem assim, então, nesta maca, de uma maneira a que eles recebessem a cura da paralisia. Jesus vai falar de perdoar os pecados? Já assim o texto sagrado nos mostra que, diante daquele momento, daquela cena, nós temos aí os mestres da lei que, sentados ali, começaram a recriminá-lo no coração. Imagine os 4 amigos do paralítico. Afinal, eles tinham intento a cura do paralítico, que ele voltasse a andar. Diante desta palavra, o homem curado depois saiu carregando sua maca, andando livremente. Assim então, tanto o pecado como a doença física o aprisionavam. Jesus vai primeiro à cura do coração. Sim, o Senhor veio para a cura do coração, libertar-nos do pecado, da escravidão do pecado, da morte, das consequências do pecado. O salário do pecado é a morte, diz o apóstolo. Então, tanto o pecado como a doença ali física que o aprisionavam, Jesus o libertou. Jesus perdoa, cura e liberta plenamente o ser humano que se aproxima dele com fé. A fé, nós obtemos milagres, curas, prodígios de Deus. Para quem crê, não existe obstáculo que impeça de se aproximar de Jesus e do seu poder salvífico, libertador, curativo e curador. Depois de favorecer aquele homem com tamanha graça, percebendo que era criticado por seus inimigos, que pela graça da palavra de ciência, Jesus também tem palavra de sabedoria, ele enxerga e vê no íntimo dos homens, e ali então o Senhor declara ser o Filho do Homem, o juiz celeste do fim dos tempos, que virá em glória para reprovar ou salvar, condenar ou perdoar.
Contudo, Jesus prefere perdoar e salvar, antecipando já no hoje da história o julgamento salvador, agindo com misericórdia, bendita misericórdia que nos alcança. Então, o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados. Perdoando, curando, libertando a todos que dele então se aproximam com fé. Jesus cura a pessoa toda, corpo, alma e espírito. Jesus veio para todos os homens e o homem todo. Mas a maior cura é a libertação interior, a cura do coração, a cura do perdão que conduz à vida eterna. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde e que Ele com a fé expressada dos nossos corações nos alcance e nos perdoe. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor e que tenhamos 4 amigos que nos leve a Ele para nos libertar e que sejamos amigo para levar até Jesus, o libertador, aquele que necessita do perdão, da cura, da salvação. Amém.